1 Samuel, no capítulo 15, é a primeira passagem que eu quero ler com vocês essa noite. Todos nós vamos lembrar cada pessoa ao nascer, ela passa por um período de desenvolvimento, crescimento e amadurecimento. Quando ela é criança, por exemplo, você não espera de uma pessoa de 40 anos de idade o comportamento de uma criança de 3 anos. E também você não vai esperar de uma criança de 3 anos que ela tenha o intelecto de um homem ou de uma mulher de 40 anos de idade. Cada fase da vida traz consigo conhecimento e responsabilidade. Cada vez que nós vamos crescendo em graça e em conhecimento, também vai aumentando a responsabilidade. Quando você chega assim nos seus 30 anos, o seu compromisso com a vida, a sua responsabilidade não é mais de 15. Por exemplo, hoje eu estava conversando com a pessoa, então a pessoa vai fazer 18 anos de idade. Não importa o comportamento que ela tenha, perante a lei, ela será agora responsável pelos seus atos e julgada como adulta. Caso ela faça uma infração, ela não será mais tratada como um adolescente de 16. Ela será incriminada como um adulto de 18 anos. Até a lei civil reconhece a mudança de faixa etária, de responsabilidade. A vida cristã é a mesma coisa. Você não se comporta para ser salvo. Você foi salvo e agora o seu comportamento é diferente, porque você já foi salvo. É como dizer assim, se você se lembrar da família real britânica, nasceu lá o Joãozinho, que é filho do príncipe, que é filho do rei. Ele não vai ter um crescimento igual a todo mundo. A educação dele vai ser uma educação privilegiada. A maneira dele se comportar vai ser diferente. A maneira de acenar com a mão não é assim. A sua postura, a sua roupa, seu vestimento, o calçado que ele vai usar, o carro que vai ser transportado, tudo está de acordo com o que a família é, não como ele, o indivíduo. Porque se ele nascesse no bairro pobre, no alto do morro, família do Zé e da Maria, seria algo completamente diferente. Então, o que dá à pessoa, quero que você entenda isso nessa noite, a sua identidade provém da origem que você está atrelado, que você está agarrado. Por exemplo, se nós falarmos assim, todo mundo aqui sabe quem é Silvio Santos? Todo mundo sabe. É uma pessoa que tinha programa de televisão em Brasil. Se você visse a mulher dele, poderia falar o nome, mas veria assim, é a mulher do Silvio Santos. Se você visse uma das filhas, poderia falar o nome, mas diria, é filha do Silvio Santos. Mas se você falasse do Silvio Santos, ele não está atrelado a ninguém, porque ele é o Silvio Santos. Todos os demais que são ligados a ele recebem a identidade que vem dele. Assim é eu e você quando somos salvos e nossa identidade deveria vir de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nossa identidade, eu deveria olhar para você e dizer, ali é um filho de Deus. Aquele ali imita Cristo.
Mas não é isso que nós vemos por aí. Então, de onde nós estamos atrelados, olha só que interessante. Lembra que pelos frutos conhecereis a árvore? O teu comportamento revela quem é teu pai. Se é Deus ou se é o diabo. O teu comportamento, o meu comportamento revela quão espiritual nós estamos. E espiritualidade aqui não é espiritualidade moderna, uma forma de desenvolvimento da consciência. Não. É o nosso relacionamento com Cristo, o Jesus da Bíblia. Isso vai fazer com que você tome decisões, com que você se comporte diferente, não por quem você é, mas por quem teu pai é. Entende o que eu estou tentando falar para vocês? Sim. Por exemplo, vamos dizer que eu pegue dois chicletes. Nele eu coloco o envelope, o papel, o embrulho, seja de uma marca famosa. Mas eu pego o mesmo chiclete e coloco no papel genérico, embrulho no papel de pau. Quem que você acha que vai ter valor? Qual que será vendido mais caro? O que está embrulhado no papel com a marca. Essa é a diferença de um remédio genérico e um remédio de uma marca famosa. Você está comprando o mesmo componente químico, mas a marca famosa você vai pagar mais caro. Nós somos mais ou menos assim na nossa vida. Só que nós julgamos pela embalagem. Nós não julgamos pelo conteúdo. E o que tem que estar atrelado em nós é a natureza de Cristo, é a pessoa do Espírito Santo. Não adianta eu ser bonito, não adianta eu ser eloquente, não adianta eu parecer religioso, eu posso ser um sepulcro caiado. A aparência externa é boa, por dentro é podridão. Então, o que eu quero dizer é que, na vida cristã, conforme nós crescemos com Cristo, maiores são nossas responsabilidades. E nessa noite eu quero mostrar 3 passagens bíblicas. Não sou eu que vou falar, é a Bíblia e você vai ler na sua Bíblia. De 3 exemplos do que Deus está falando para o povo dele. É isso que eu quero que você entenda. Deus não está falando para o mundo, Deus não está falando para o ímpio, Deus não está requerendo nada do perdido. Deus está falando quem está numa aliança com Ele, quem foi eleito, quem foi selado, quem entrou numa aliança com Ele e está debaixo da bênção de Abraão, Isaac e Jacó. O requerimento não é para quem está no bar, não é quem está na boate, é quem está na aliança. E Deus está falando assim, ei, eu quero que você seja diferente, eu quero que você não se amolde aos padrões deste mundo. Por quê? Porque você é o João, é o José? Não, porque eu te escolhi, eu te comprei, coloquei meu nome sobre você, você agora é diferente porque tem minha presença. Eu quero que você veja isso. Por exemplo, digamos que você tem o pai, você é filho, pode ser até avô, né? E você tem seu filho. Você tem regras dentro da sua casa. Casa que não tem regra é o quê? Bagunça. Toda casa bem disciplinada tem regra. A regra não é para matar, a regra é para dar valor. A regra é para ensinar. A boa educação não é educação liberal.
É educação que exige você ler, aprender, crescer, questionar, ter perguntas, mas ter o quê? Moral, ter valores, saber diferenciar do certo e do errado. Se você está numa casa sem regra, não tem amor. Porque o amor mata. Esse tipo de amor mata. Ele destrói. Mas quando você tem alguém que te ama, ele vai falar, não quero que você passe o que eu já passei. Não quero que você tenha falta. Não quero que você sinta o que eu já senti. O amor protege, o amor exalta, o amor levanta. O amor quer que você seja melhor do que eu fui. Eu quero que você vá mais longe do que eu fui. Por isso, eu tenho que disciplinar. Porque sem disciplina você está perdido. Assim é o amor de Deus para conosco. E Deus quer que nós andemos no caminho dele. Quando nós estamos nos nossos caminhos, nós estamos contrário à vontade de Deus. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler do verso 11. Perdão, vamos ler do verso 10 até o verso 23. Mas eu vou pedir uma pessoa para ler tudo, para a gente não ficar pulando. Para ver se a gente consegue adiantar um pouquinho. Lê do verso 10 até o 23. Pode começar, Wagner? Do 10 ao 23? É, voluntário por livre e espontânea pressão. Fica em pé. Esqueci meu óculos, vamos lá. Qual é o grau do seu óculos? 1,5. 1,5. Ah, ok, essa é muito. Porém, se disserem, O subam meu até... é 1. Peço pra mim, vai me ajudar. Obrigado. Já ajuda. Não te conheço só aqui, não vendo aí. Nossa, me ajudou bastante. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos. Não, E o peraí. Senhor- 1 Samuel 14? 15. Perdão. Começar no verso 10 até o 23. Estava no 14. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu estou escutando? Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o Senhor pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto? Só um minutinho. Agora presta atenção na sua Bíblia aí, verso 22 e 23. Veja o que fala. Perdão, pode ir. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Porque você tem rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Tá bom, tá bom. Não, ó, você ficou igual americano com esse óculos, hein? Mr. Tom, ficou bem. Não existe culto sem obediência. Escreva isso na sua memória. Não existe culto sem obediência. Eu posso fazer qualquer tipo de sacrifício, promessa, campanha, dízimos, ofertas, subir no monte, descer monte e não abandonar o meu pecado. Eu transgredi a palavra de Deus voluntariamente, porque eu quis, porque eu quero viver minha vida, eu quero ser feliz, eu vou fazer o que eu quero. E você vai na igreja, canta os corinhos, pula, salta, dança, e Deus está falando, isso aí eu rejeito. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, Deus também te rejeitará. Existe um princípio bíblico aqui, que todo pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. Agora eu quero lembrar você, Mateus capítulo 4, após o batismo, o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Para quê? Por quem? Pelo diabo. Jesus estava quantos dias de jejum? 40. O diabo teve medo do jejum de 40 dias? Não. A Bíblia fala que o diabo pegou nele e levou ele no alto monte. E ele estava em consagração de 40 dias de jejum. Jesus orou repreendendo o diabo? Não. Jesus expulsou ele dizendo, está repreendido, está amarrado, sai daqui? Não. Você não vê isso. O diabo caiu por terra quando viu Jesus na unção dele de 40 dias. Jesus tinha acabado de ser ungido pelo Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. E o diabo conversando com ele e falando, não, te leva ali, te mostro aqui, ó, tu está cheio do Espírito Santo, mas se tu me adorar, eu te dou tudo isso aí. Quando eu e você aprender isso, você vai ver quão difícil verdadeiramente é vencer o diabo. Por quê? Porque Jesus tem que usar o quê? A palavra de Deus. Mas não é uma palavra falada. É uma palavra que Jesus, como ser humano, se submetia a ela. A palavra tinha autoridade porque ele estava debaixo da palavra. Quando eu me submeto à palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem efeito na minha vida, não é a minha carne. Na minha carne eu quero pecar. Na minha carne eu desejo, eu cobiço, eu invejo, eu xingo, eu tenho raiva. Na minha carne eu sou um ser humano caído. Mas é a palavra de Deus em nós que ela serve como um freio na boca do cavalo. Infelizmente a palavra é essa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O dia que você tiver medo de Deus, tem coisa que você não vai fazer por causa de Deus. Mas que você queria fazer, você queria. E tem outra que é obra do Espírito Santo. Ele te para, porque querer você fazer, você queria. Na sua carne, ele te trava.
Deus em nós é a esperança da glória. Mas para isso eu preciso o quê? Andar como filhos de Deus. Você notou que quando você foi salvo, João capítulo 1, verso 12, foi para ser filho de Deus. Foi para você estar atrelado, aliançado com a casa de Deus, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Que você agora está atrelado a um comportamento do céu, embora nós estamos na carne. Então eu não posso, é como dizer assim, no mundo eu tenho minhas aflições de ser humano. Mas porque eu estou ligado a Deus, esse de Deus eu tenho que me vestir disso. Eu tenho que, sabe quando a gente fala assim, se a carapuça serviu, eu tenho que pegar, eu não gosto dessa expressão, mas botar essa carapuça para mim e falar, é minha responsabilidade viver como filho de Deus. Você não pode viver para mim o que eu tenho que viver. Você não pode decidir para mim o que eu tenho que decidir, as decisões que eu tenho que tomar. Ainda que sofra, ainda que doa, ainda que chore, eu tenho que me submeter à palavra de Deus e à pessoa de Jesus. Mas na contramão é a mesma coisa. Nós não podemos fazer nada por alguém. Cada pessoa, ela é responsável diante de Deus. A responsabilidade é individual. Por isso eu comecei falando sobre crescimento. Conforme você vai crescendo em Cristo, sua atitude, seu amadurecimento, seu comportamento vai mudando. Não é por causa dos outros, é por causa de Cristo em você. E se Cristo não está em você, ou você não está mudando por causa de Cristo, é religião, é só exterior e isso é vã. Vamos à segunda passagem bíblica, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7. Você vai ver Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Jeremias, capítulo 7. Vamos ler alguns versos aqui. Estou mostrando a você a responsabilidade do povo de Deus para andar como Deus quer. Não é para o mundo, não é para o pecador, não é para quem não aceitou a Cristo. É para quem já entrou numa aliança, para quem já foi salvo. Jeremias capítulo 7, pediu Ariel para ler, do verso 16 até o 23. Esse é profeta de outro país, então ele abre outra... Jeremias, outra parte do... Esse Jeremias é internacional. Tú, pues, no ores por este pueblo. Oh, só um minuto. Viu o que está aí na sua Bíblia? O que Deus está falando para o profeta? Está na sua Bíblia aí? Deus está falando para o cara não orar pelo... Não ore por esse povo, não interceda por eles. Deus está falando. Agora, por quê? Continua. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos.
para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. 26, pessoal? Até o 23. 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos e de vítimas el dia que los saqué de la tierra de Egipto. Só um minuto. Então Deus está falando aí, olha, não falei nada sobre sacrifício, desde que eu tirei os teus pais, os teus antepassados do Egito. Agora preste atenção no verso 23. Pode ir. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Tá bom, graças. Todas as vezes que, quando nós saímos, o que é o Egito para nós, gente? Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há uma mudança de localização geográfica, há uma mudança de localização espiritual. Você estava no mundo debaixo do poder das trevas, Deus em Cristo Jesus vem e te tira e te transporta para um novo reino. Nesse novo reino tem um novo rei, tem uma nova política, tem uma nova economia, tem novas leis. Aqui você não se governa a si mesmo. Aqui você está debaixo do senhorio de Jesus. Até o momento em que, se você continuar lendo o profeta, o povo vai dizer, eu não quero isso mais para mim. Eu quero seguir os meus próprios caminhos. E você está vendo que ele fala como que isso atinge os filhos pegam a lenha, o pai coloca o fogo, a mãe cozinha a oferenda e vão oferecer para outros deuses. Preste bem atenção nisso. Toda vez que uma pessoa se rebela contra Deus, a consequência vai vir na família e nas gerações seguintes. Existe um grupo de gente que por aí que nega isso, que fala por causa da morte de Jesus Cristo, toda maldição foi quebrada em Jesus e nada disso acontece. A Bíblia nunca fala que Jesus anulou consequência. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, o que você semeia, você colhe. Você plantou da carne, só vai vir corrupção e morte. Se você não plantou do Espírito, só espera que a colheita vai chegar. Irmão, nós estamos vendo um mundo onde não se fala em santidade. Santidade é frequentar a igreja, isso não é santidade. Santidade é Cristo em nós, a esperança da glória. É Ele mudando nós dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, a imagem de quem? Do seu Filho, até chegar o dia perfeito. É uma mudança constante todo dia. Não quer dizer que eu não erro, não quer dizer que eu não tropece, não quer dizer que eu tenho maus desejos, quer dizer que há um crescimento com Deus. Mas vamos continuar, vamos no mesmo profeta Jeremias, vai lá no capítulo 44. É a última passagem que eu quero que você veja. No capítulo 44.
Nós vamos ler do verso 15 até o verso 27. Você quer ler, baby, para nós? Jeremias, no capítulo 44, do verso 15 até o 27. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso e a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isso é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações. Acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Até onde? Até o 27. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens, às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis, os vossos príncipes, o vosso povo da terra, acaso não se lembrou disso, Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada, como hoje se vê. Pois queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, não obedecestes a voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio esse mal, como hoje se vê. Só um minutinho. O que está aí no verso 23, na Bíblia de vocês? Que não obedecesses a voz do Senhor. Porque não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. E foi por isso que lhes sobreveio este mal, como hoje se vê. Pode continuar, Bíblia. Disse mais Jeremias a todo o povo e todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente disseste por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Até o... Pode deixar que eu leio. Mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que vivem na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que vigiarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que não fique ninguém. Preste bem atenção numa coisa. Uma pessoa nunca foi salva, ela não ouviu falar de Deus, ela nunca fez aliança com Deus, ela vive a vida do jeito que ela quer e do jeito que o diabo gosta. Ela está no mundo, na linguagem bíblica,
ela está no mundo, ela está perdida. Outra coisa é quando uma pessoa ouve falar de Deus, ouve o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloca sua fé nele para a salvação e posteriormente, devido às tribulações da vida, devido a perseguições, Mateus capítulo 13 fala de problemas, que as pessoas vão ver aquilo, mas os espinhos vão sufocar esse evangelho, vão sufocar essa palavra. Esse evangelho não vai crescer. O escritor de Hebreus fala assim: aqueles que um dia foram iluminados, receberam a salvação, mas deixaram o caminho. Pedro vai dizer aqueles que são como porca lavada que volta para a lama, ou o cão que volta para o seu próprio vômito. São pessoas que um dia tiveram até uma experiência real com Cristo. Como Saul, tiveram uma experiência profunda, verdadeira, mas por algum motivo decidi ir para outro caminho. Pasmem vocês, muitas das vezes entra na área sexual, na área financeira, como foi escrito aqui. Quando eu deixei de fazer aquele tipo de oferenda, quando eu deixei de fazer aquilo, minha vida deu tudo errado. Quando eu aceitei Jesus, disseram que as coisas iam ficar melhor, ficou pior. Tinha um pai de santo no Brasil, quando ele aceitou Jesus, ele falou assim: eu perdi tudo, fui morar na rua. Eu era rico, tinha casa cheia, tinha tudo bom e do melhor. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, é como que o diabo me deu puxou meu tapete, tirou tudo de mim. Ele falou: eu fui para a rua, mas agora eu tinha Jesus. Mas muitas pessoas vão estar na igreja e dizendo: ah, se eu fizer um trabalhinho de macumba essa semana. Ah, se eu fizer aquela... Como que falava? Não é mendiga, não. Mandiga. Tinha uma palavra assim no português. Ah, se eu souber aquilo, aquela oração, aquela reza, aquele trejeito. Eu estive na casa de uma pessoa, ela era cristã por algum tempo da sua vida, e eu fui fazer um serviço lá. Ela tinha um livro de magia. Não era um livro de brincadeira, não era um romance, não era uma historinha. Era um livro de magia verdadeiro, com as receitas dos encantamentos que você queria fazer. As pessoas estão na igreja e às vezes cegada. Bom, já que Jesus não ouve minha oração, eu vou tentar outra coisa. E aqui entra a inveja. Lembra de Caim? Num culto, num sacrifício, na hora de dar oferta a Deus. Os dois estavam na presença de Deus. E a inveja, a raiz de amargura, o ressentimento fala: se eu matar ele, eu resolvo o meu problema. O problema nunca foi Abel. Mas para Caim, bom, já que eu fui substituído, já que Deus escolheu ele, eu mato o preferidinho de Deus. Irmão, você não nota dia a dia. É um telefonema, é um Instagram, é um Facebook, é um YouTube, está te levando para longe de quê? Dos testemunhos, das ordenanças de Deus. E está dizendo: não tem nada a ver. Tenta um pouquinho, desenvolva essa espiritualidade, faça uma reza aí, uma oração, que você não sabe, você está entrando num nível espiritual que não é com Cristo, não foi Jesus, não é o Evangelho da salvação, e você está trocando as moedas e está seguindo o que não devia seguir. Eu estou dando 3 exemplos na Bíblia, em períodos diferentes, lá de Saul, primeiro rei. Jeremias vem falando, vai ser o quê? O cativeiro babilônico. Jeremias está anunciando: se arrependa, mas olha a cidade, olha o que vocês estão fazendo. Quem? O povo escolhido. O povo separado. O povo da aliança. Estou consagrando a uma
estrela, estou consagrando a uma lua, estou fazendo um horóscopo, eu estou indo atrás de algum tipo de adivinhação, eu estou buscando uma referência entre pessoas, nos homens, e estou esquecendo de quê? O que Jesus fez com o diabo? Usou a palavra de Deus. E se eu e você não usarmos a palavra de Deus, que arma nós temos contra o diabo? Me fala. Me dá um livro na terra que tem as verdades que a Bíblia contém. Diga um livro de espiritualidade que pode salvar uma alma do inferno. Como que você vai quebrar um pacto com o diabo? As pessoas não querem quebrar o pacto. Por quê? De lá vem bênção, de lá vem fortuna, de lá vem casa, carro, marido, mulher. Outro dia eu estava vendo para fazer um trabalho de amarração. Você quer que alguém goste de você? E aí tem um trabalho junto, eu não sei quantas amarrações num só trabalho. O negócio é muito bom, por sinal. Fale da propaganda. Você paga um valor X para o nome que se dá, não sei, dependendo da religião, ele vai fazer esse trabalho para você. Você dá o nome da pessoa que você quer. Não importa se é casado, se é mulher, se é homem, ele vai fazer esse servicinho espiritual para amarrar essa pessoa, a sua alma, a sua. Você tem o seu amor da sua vida. Isso é capeta, gente. Isso é demônio. Não tem oração de juntar alma. Isso, e quando você vê isso, esse tipo de assunto, o que as pessoas estão buscando na internet? Só que eu estou mostrando para vocês, é o povo de Deus. Não estou falando do mundo. Cuidado quem senta ao seu lado. Mesmo numa igreja, e vai te levar numa conversa que você não vai ouvir a pregação da palavra de Deus. Se o inimigo conseguir tirar isso aqui do púlpito, da igreja, você não tem, está escrito. Você não tem, não, eu vou servir só ao Senhor. Existe uma linha divisória que esse livro faz. E esse livro tem uma mensagem que nenhum outro tem. Eu estou alertando a vocês para o que está acontecendo e o que está vindo. E a sua fé e a minha fé será questionada. Você está com Deus ou você é um filho do diabo? Eu posso ir na igreja, eu posso cantar corinho, eu posso recitar versículo. Lembre-se, sem obediência não existe culto. Para você não dizer que eu estou pregando só no Antigo Testamento, Jesus disse assim, vocês vão me amar. Sabe como é que você demonstra o seu amor para comigo? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Foi Jesus que disse, não sou eu, não é uma igreja, não é uma religião. Por isso eu falo, gente, abra a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Você não está lendo? O que você está fazendo? Alguma coisa está entrando na sua cabeça. Alguma informação vem através dos olhos, nas nossas orelhas. O salmista diz assim, como o mancebo guardará o seu caminho puro, observando a tua palavra. Mas Davi caiu com Batseba? Caiu. O escritor dos Salmos, o profeta messiânico, porque Davi é um profeta, ele escreve sobre o Messias. Mas o que Jesus falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No momento que ele não vigiou, ele também caiu.
E o que ele disse? Pequei contra Urias, pequei contra Israel. Quando o profeta vai confrontá-lo, ele fala, pequei contra o Senhor. Esse é o nosso pecado. Deus está na sua vida. O quanto Ele é Senhor. O quanto Ele te governa. O quanto você obedece. Outro dia eu vi uma frase muito boa. Você não para de orar, mas não abandona o teu pecado. Eu parei, voltei, eu li aquela frase umas 3 vezes. Eu falei, às vezes isso é uma grande verdade. Nós oramos, nós choramos, nós pedimos, mas não abandonamos. Muitas pessoas, elas não querem se arrepender do pecado. Elas não querem serem vistas. Ela não quer ser pega. Mas ela não se arrepende do pecado. Enquanto estiver no secreto, no oculto, ela vai continuar praticando. E se ela for pega, a vergonha dela não é o arrependimento do pecado, é porque ela foi pega. E desse jeito, gente, a gente vai para o inferno. A mensagem do Evangelho, para quem Paulo escreve as suas cartas? Para as igrejas. Para a igreja em Corinto, para os santos em Corinto, para a igreja de Gálatas, para os Efésios. O Novo Testamento é para nós, a igreja. Para quê? Para que a gente não se amolde ao padrão do mundo, mas possa se atrelar à cidade celestial. Vamos ficar de pé e vamos orar.